Oi, meu nome é Yang, eu estou gravando no quarto da minha irmã, com a iluminação horrível, né? Mas, enfim, já sabem da história. Hoje seria minha folga, então eu deveria ter gravado mais cedo, só que eu não quis. I love democracy. Vocês sabem a diferença entre fobia social e agorafobia? Não. Esse vídeo vai servir pra isso, pra te explicar. Mas com qual propósito? Pra que eu vou usar isso na minha vida? Você não vai usar pra muita coisa não, mas é bom você saber a diferença para que você consiga compreender melhor um pouquinho as pessoas e abraçar elas com mais facilidade. E para que esse vídeo não fuja muito do tema, né, da ideia do canal, que é nos atermos ali ao universo nerd, geek, eu vou usar duas personagens, a Komi-san, de Komi Can Communicate, e a Jéssica Cruz, a Lanterna Verde da tropa dos Lanterna Verde. Dos vermelhos que não ia ser, né? Mas enfim, vamos começar pela fobia social. Eu vou primeiro ler a definição da fobia social de acordo com o CID-10. Para quem não sabe o que é CID-10, é basicamente um manual onde tem um monte de doença e transtorno mental e tem tudo explicado lá. É basicamente isso. Então eu vou ler a definição do que é a fobia social e depois vou dissertar um pouquinho mais sobre isso e falar sobre como isso se aplica na personagem, tá legal? Então bora lá. De acordo com o CID-10, o transtorno fóbico social F40.1, esse é o código do negócio dentro do CID, se define como medo de ser exposto à observação atenta da outrem e que a leva a evitar situações sociais. As fobias sociais graves se acompanham habitualmente de uma perda de autoestima e de um medo de ser criticado. As fobias sociais podem se manifestar por rubor, tremores nas mãos, náuseas ou desejo urgente de urinar. Os sintomas podem evoluir para um ataque de pânico. Certo. Então agora vamos falar um pouquinho sobre como tudo isso se aplica na personagem Komi, de Komi Can Communicate. Bom, basicamente a base da história é justamente isso, é voltada para o fato de que a Komi sofre com um transtorno fóbico social, ou seja, ela tem fobia social, ela não consegue lidar com as pessoas. Ela não consegue interagir com as pessoas, ela não consegue fazer amizades, ela sente muita dificuldade nisso e ela sente um desejo muito grande de fazer amizades, né, de ter amigos. E aí a gente tem o Tadano, que é o nosso segundo protagonista, e ele vai ser a pessoa que vai ajudar ela nessa jornada de ajudar ela nessa jornada de se comunicar com as outras pessoas e com isso fazer novos amigos, basicamente. E a Komi, a gente vê que ela é uma personagem, ela é uma pessoa muito popular dentro da escola dela. Ela é muito popular pela beleza dela e por ser uma pessoa de muitos talentos, né? Ela é muito inteligente, além de ser uma pessoa bem atlética. Então ela é uma pessoa muito popular. Só que ela mesma não se dá conta dessa popularidade porque ela tem uma autoestima muito fragilizada devido a essa fobia social. Quando a gente não tem tanta interação assim com as outras pessoas, isso acaba refletindo um pouco na nossa autoestima, porque isso acaba nos afetando um pouco. A gente pode achar que a gente que é desinteressante, que as outras pessoas não iriam gostar de conversar com a gente, por aí vai. Então, talvez pela Komi ter toda essa sensibilidade com relação à própria autoestima, ela não enxergue toda a popularidade que ela tem e não veja como ela pode se aproveitar disso para conseguir fazer novos amigos. Então, a Komi, ela é uma pessoa que tem essa autoestima muito fragilizada, o que é muito irônico diante de quem ela é dentro da história, diante de como os outros personagens enxergam ela dentro da história. Eu alterei a posição da câmera, tá? Só pra deixar... Enfim. E a gente consegue perceber que a dificuldade da Komi falar com as outras pessoas é tamanha que quando alguém fala com ela, ela simplesmente trava, fica olhando pra pessoa com aquele olhar assustador que ela tem, olhar intimidador, na verdade. Ela trava, fica encarando a pessoa fixamente e depois sai correndo. E isso é uma demonstração ali do ataque de pânico que ela tem, porque ela simplesmente não sabe como interagir com as outras pessoas. Ela não sabe qual é a maneira mais adequada de você chegar e conversar com alguém. Então tudo isso ali reflete nessa fobia social que a Komi tem. A fobia social, ela pode nascer com a pessoa no sentido de tipo, a pessoa já nasce tímida e aí toda essa timidez vai evoluindo para uma fobia social, ou pode acontecer uma situação traumática que a pessoa passa e isso faz com que ela crie ali uma certa fobia social por esse medo de ser
envergonhado na frente de muita gente de novo e com isso, não sei, deixar de ser levado a sério e por aí vai. O importante de ressaltar aqui é que o fóbico social, ele tem medo de qualquer tipo de atenção. Se ele tiver que falar com uma pessoa, se ele tiver que interagir com uma pessoa só, isso já vai ser uma situação de muito estresse para ele. Essa é a fobia social. Interagir com as pessoas como um todo. Não interessa se é grupo, se é multidão ou se é uma pessoa única solo. Não, se ele tiver que interagir com os demais, ele vai se sentir intimidado, ele vai se sentir mal por isso. E essa é a nossa come. Vamos falar da agorafobia, né, que é ali representada entre aspas aqui no nosso vídeo, pela Jéssica Cruz, a Lanterna Verde. Então bora lá. De novo, eu vou ler aqui a definição de acordo com o CID-10 e depois vou conversar um pouquinho sobre como isso pode se refletir na personagem. De acordo com o CID-10, a agorafobia se define como grupo relativamente bem definido de fobias relativas ao medo de deixar seu domicílio, medo de lojas, de multidões e de locais públicos, ou medo de viajar sozinho em trens, ônibus ou aviões. Então aqui a gente já consegue ver a distinção dos dois. O fóbico social tem medo de interagir com as pessoas como um todo, seja solo, seja um grupo. E a pessoa que sofre de agorafobia, ela tem medo das multidões, ela tem medo do público como um todo. Então, por exemplo, se a gente pega a Jéssica Cruz, que é a personagem que sofre de agorafobia, e coloca ela para, sei lá, apresentar uma palestra, por exemplo, ela vai travar. Ela não vai conseguir, mas se ela tiver que ter um diálogo ali um a um com alguém, né, com alguém que seja próximo a ela vai fazer isso super de boa. Ela consegue lidar com isso tranquilamente. O problema são as multidões. O agorafóbico, ele surge através de um trauma, né? Isso faz com que a pessoa tenha medo de deixar a casa dela e venha acabar sofrendo algo desse tipo novamente. A Jéssica, ela desenvolveu a agorafobia dela com base numa situação traumática em que ela passou, que ela tinha saído com os amigos, agora não vou me lembrar exatamente qual é a história, mas ela tinha saído com os amigos, aconteceu alguma coisa lá, que eu acho que os amigos dela morreram, ou algo desse tipo, eu realmente não me lembro, e isso gerou a agorafobia nela. E isso faz com que as pessoas fiquem com medo de sair de casa, né? Elas têm medo de sair, de que aquilo aconteça novamente. É realmente uma situação, é realmente algo que vem proveniente de uma situação extremamente traumática, que gera uma ansiedade muito grande na pessoa. É muito importante de ressaltar que esses dois transtornos, eles se encaixam, eles se enquadram ali no termo ansiedade, eles estão ligados à ansiedade, tá legal? Se tratam de ansiedades, mas ansiedades específicas relacionadas ao público. É muito legal porque eu já vi um clipezinho, eu nunca vi esse episódio todo, mas eu já vi um clipe de um episódio de Simpsons que mostra a Marge Simpson sofrendo de agorafobia. E aí tem até nesse clipezinho que eu vi, é uma cena em que ela tá tentando sair de casa, e aí ela sai, a família toda faz um círculo assim ao redor dela, aí eles saem meio que protegendo ela ali e falam, vamos tentar ficar 15 segundos lá fora. Eles vão, tentam e depois ela volta pra dentro, super ofegante, super cansada, como se aquilo tivesse sido um sacrifício muito grande pra ela, e foi um sacrifício muito grande. Porque imagina o seguinte, para um agorafóbico sair de casa é como se tivesse rolando um apocalipse zumbi e alguém te forçasse a sair de casa. É basicamente isso, é uma situação de muito medo, de muita ansiedade pela qual eles passam. Então, o agorafóbico, ele não vai se dar bem com as multidões, ele não rola, com ele não rola, tá? Já o fóbico social, não, ele tem dificuldade de interagir com qualquer pessoa como um todo. Tá? Ambas essas situações podem vir a gerar o ataque de pânico, né? Porque estão muito ligadas ali à ansiedade. Um outro detalhe muito interessante que eu li também no CID-10 sobre as fobias sociais como um todo é o seguinte: a ansiedade fóbica é comumente associada à depressão e episódios depressivos. Então ali como é que a gente pode associar isso a Come e a Jéssica Cruz? Vamos lá, vamos começar pela Come, que foi a primeira que a gente falou. Imagina que você passa a sua vida toda, desde a infância, tendo dificuldades de interagir com outras pessoas, tendo em mente de que o ser humano é um ser naturalmente sociável, ou seja, nós, por natureza, necessitamos de interações sociais para que sejamos capazes de sobreviver de forma plena,
por se assim dizer. Então ela tinha dificuldade de brincar com outras crianças quando era criança, ela tem dificuldade de conversar e fazer amigos, que é uma coisa extremamente essencial na parte da adolescência. Então ela tem essa dificuldade de lidar ali com a questão da socialização. Ela não consegue se integrar ao grupo. Isso faz com que ela se torne uma pessoa muito isolada. E com o isolamento no ser humano, por consequência, vem a depressão, vem o sentimento depressivo, vem os episódios depressivos. Porque quando a pessoa se sente extremamente ali, né, deprimida, se sente muito mal por não conseguir interagir com outras pessoas, aí ela pode começar a pensar que a culpa é dela, que o problema tá com ela, que é ela que não é interessante o suficiente, que as outras pessoas não iriam gostar dela de qualquer forma. Então tudo isso ali gera os episódios, gera o quadro depressivo. A partir daí a gente encaixa na Come. Agora falando da Jéssica, como a gente que encaixa o quadro depressivo, os episódios depressivos dentro da agorafobia? Pensa que passar por uma situação traumática já gera conflitos emocionais muito grandes. E aí você passa a não conseguir mais lidar com multidões porque você vive num constante medo de que aquele trauma volte a acontecer com você. Então tem a questão do isolamento, você se isola, tem a questão do isolamento, né? Você se isola, e tem a questão ainda do medo, então você vive com medo. E isso gera os episódios depressivos, isso gera o quadro depressivo, né? Porque você pode ao mesmo tempo ficar se culpando por aquela questão traumática que aconteceu com você e pela qual você ainda tem medo, a sua cabeça vai ficar te cobrando por aquilo e isso vai gerar um episódio depressivo, mas o isolamento, que também a gente já entendeu que gera esse episódio, gera esse sentimento deprimido na pessoa. Então é assim que tanto a fobia social quanto a agorafobia se ligam à depressão. O isolamento que esses transtornos fóbicos ansiosos forçam a pessoa a se colocar gera esse sentimento depressivo, gera esses episódios depressivos, e por isso a gente tem que ter muito cuidado e sempre buscar tratamento. Gente, uma coisa é você ser introvertido, uma coisa é você ter ali a sua bateria social, né? Você ter o seu limite de com quantas pessoas você consegue interagir num dia para se sentir bem. E outra coisa é você ser uma pessoa completamente isolada. Você ser alguém completamente isolado nunca é saudável. Isso não é sinal de uma saúde mental estável. Isso não é algo bom. Isso é prejudicial para sua saúde, tanto para sua saúde mental quanto para sua saúde física. Já foi comprovado que você passar muito tempo sozinho é tão prejudicial quanto você fumar para sua saúde, para você ter uma ideia. Então assim, uma coisa, você pode falar, ai, mas eu não gosto muito de interagir com pessoas. Tudo bem, você pode ser uma pessoa introvertida assim como eu. E por isso você tem ali a sua limitação. Mas sempre busque interagir com alguém. Sempre busque conversar, bater um papo com alguém. Porque isso, esses simples atos de conversar com alguém, vai fazer muito bem pra você, pra sua saúde mental. Então, nós temos que entender que, primeiro, somos seres naturalmente sociáveis e nós precisamos, não é um exagero falar isso, nós precisamos de interações sociais para que nós consigamos viver com plenitude, para que a gente consiga viver na plenitude saudável do ser humano. Então, mesmo que você não esteja se sentindo tão disposto, mesmo que você esteja cansado, tenta bater um papo com alguém, tenta chegar e só jogar a conversa fora, ou fala de algum livro, de algum filme novo que você viu, só comenta com alguém, tenta interagir com alguém, porque pode ter certeza que isso vai te trazer uma melhora, vai melhorar o seu bem-estar, e aí depois você pode se retrair de novo, ficar ali no seu mundinho, mas sempre busque interagir com alguém, pelo menos um pouquinho, para que você não venha a sofrer com algum desses transtornos fóbicos sociais e para que você possivelmente não, né, possa vir a desenvolver uma depressão, porque o isolamento pode gerar depressão no ser humano. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Foi bem diferente, muito aleatório, devo dizer. Foi meio que uma análise do personagem, mas não foi uma análise porque não foi só de um personagem. Mas enfim, né? Foi uma ideia que eu tive e eu achei que seria legal trazer isso. Enfim. Muito obrigada se você viu até aqui. Eu peço que você curta o vídeo, que você comente, né? Eu quero muito saber o que você achou desses transtornos, se você já sabia a diferença entre eles, se você já conhecia eles, ou se você... não sei, se você pensa diferente sobre eles agora, não sei, deixa aí a sua opinião. É isso. Muito obrigada se você viu até aqui. Um beijo e tchau.